Boa noite, hoje vamos começar a apresentação da disciplina de conservação do solo. Vou começar aí falando um pouco sobre as principais características físicas do solo. Vou começar com a introdução, indicadores de qualidade do solo físico, indicadores de qualidade do solo químico, indicadores de qualidade dos solos biológicos, monitoramento e avaliação das propriedades biológicas do solo e nossa produção. Os indicadores de qualidade do solo são de grande importância para a conservação do solo, pois nos ajudam a entender impactos físicos, químicos e biológicos. Indicadores de qualidade do solo físico vai ser um pouco da minha parte que eu vou falar nessa apresentação. As características físicas do solo refere-se às propriedades físicas que descrevem características do solo. E as principais características do solo são textura do solo, estrutura do solo, porosidade do solo, densidade do solo, capacidade de retenção de água e resistência à penetração. Tá, vou falar um pouco aqui sobre a textura do solo. O que é a textura do solo? Refere-se à proporção de partículas de areia, silto de argila presente no solo. A textura do solo influencia a capacidade de retenção de água, a aeração e a facilidade do cultivo das plantas. Vou falar também sobre a estrutura do solo, diz a respeito da organização das principais partículas do solo e agregadas numa boa estrutura do solo favorece a porosidade, permitindo a circulação do ar, águas e as raízes das plantas. A porosidade do solo é relacionada à quantidade e à distribuição dos espaços vazios no solo, a porosidade influenciada na infiltração de água, a aeração do solo e disponibilidade de oxigênio para as raízes. A densidade do solo também refere-se à massa do solo por unidade de volume. A densidade do solo pode afetar a capacidade da retenção de água e a aeração do desenvolvimento das raízes. E a capacidade da retenção de água indica a quantidade de água que o solo é capaz de reter. Essa característica também está relacionada à textura estruturada e à porosidade do solo. Tá? E por último, a resistência à penetração de água no solo. Refere-se à força necessária para penetrar no solo. Uma alta resistência à penetração pode dificultar o crescimento das raízes e a infiltração de água. Sabendo assim de todos esses tópicos, precisamos saber deles para ter um bom cultivo na sua lavoura, né? Obrigado. Olá pessoal, eu vou falar sobre principais características do solo, indicadores químicos do solo. Está relacionado diretamente ao armazenamento e disponibilidade de nutrientes e pode ser mensurado através de elementos fitotóxicos. Esses elementos fitotóxicos, pessoal, nada mais é do que a quantidade em excesso de adubo que a gente utiliza, que pode deixar resíduo no solo e causar uma toxidez para as plantas. Com isso o solo fica ácido, vai acidificando o solo e a gente vai ter muitas vezes a inibição da germinação, Isso também tem a ver com os herbicidas que a gente utiliza, tá? Se a gente colocar esses herbicidas em excesso, deixa resíduo no solo e esses resíduos faz com que as plantas subsequentes plantadas também tende a ter uma toxidez. Por quê? Porque tem resíduo no solo e esse resíduo ele pode até ser carreado até rios, lagos. O outro indicador é a acidez do solo. A acidez do solo nada mais é do que o nível de pH que a gente tem no solo, que vai de 0 até 14. Então, qual é o pH ideal que a gente tem que trabalhar? De 5,5 a 6,5, que é onde as plantas conseguem
absorver melhor os nutrientes. Os nutrientes são liberados pelas plantas, são liberados no solo e as plantas conseguem absorver esses nutrientes. Então, a acidez do solo tem a ver com isso, né? Esse indicador, né? Então, quanto menor de 5,5, a gente já tem que salvar, então a gente tem que fazer correções, né? E acima de 7, às vezes o que a gente usa? Às vezes a gente usa o urgência agrícola para melhorar, para percolar esses nutrientes para camadas mais profundas. Outro indicador que a gente tem é o nutriente no solo. Os nutrientes no solo. O que são esses nutrientes no solo? A gente fala, pessoal, aqui dá para ver nitidamente quais são esses nutrientes. A gente tem duas classes que a gente considera macro e micronutrientes. Quais são os macronutrientes? Vou falar primeiro dos primários, que é nitrogênio, fósforo e potássio, que são nutrientes primários, e a gente tem os nutrientes secundários, que a gente chama de cálcio, magnésio e enxofre. E temos os micronutrientes, que aí entra manganês, zinco, cobre, molibdênio, níquel, ferro, manganês, tá? Matéria orgânica, outro indicador. Quando a gente fala em matéria orgânica, a gente fala de uma biomassa de micro-organismo que tem no solo, tá? É uma substância orgânica solúvel em água, né? Que é mineral de argila e carbono. Então, quanto o teor maior de matéria orgânica a gente tem nesse solo, quer dizer o quê? Que é um indicador muito bom para o nosso solo. Porque vamos ter mais nutrientes, vamos ter o solo mais poroso, né, dessa matéria orgânica. Então, a gente tem tudo a ganhar quando a gente tem teores elevados de matéria orgânica no nosso solo. Essa saturação por base e a saturação por alumínio nada mais é do que a saturação por base. Quando a gente olha na análise do solo, a gente vê muito questão do V%. Dependendo da cultura, quanto maior o V% que a gente conseguir em determinado solo, a gente tem o quê? Uma saturação por base maior. E com isso a gente tem um solo de melhor qualidade. Então a gente tem uma troca catiônica maior dentro desse solo e tende a esse solo, quanto maior o V%, tende a ser um solo com teores de nutrição, de nutrientes melhores para a cultura. E esses são os indicadores, né? Produção de biomassa, químico, produção de biomassa, controle de erosão, né? Essa aqui é só uma imagem mostrando os indicadores que a gente está falando, que é o químico, o físico e o biológico. Oi pessoal, tudo bom? Prazer, eu sou o Jackson. Vou falar agora da parte dos indicadores de qualidade de solo biológico. Bom, dentro desses indicadores temos as funções ecossistêmicas. Dentro das funções ecossistêmicas temos a função do solo como um filtro para a terra, né, ou para a chuva, no qual as águas da chuva caem sobre a terra e encontram ela como se fosse um filtro. E derivando dessa filtração, as águas se escoam para os córregos, rios e para o lençol freático. Dentro das funções também temos a decomposição de matéria orgânica, na qual os responsáveis por essa decomposição são os fungos e bactérias presentes nela, no qual eles decompõem, se alimentam de vegetação morta, de animais mortos e até mesmo de resíduos orgânicos presentes ali no solo. Temos também dentro dessas funções a capacidade, né, de absorção do carbono e isso. Dentro da tolerância à erosão, é importante ressaltar que um solo de qualidade, de alta qualidade biológica, ele tem uma estrutura ótima em relação à erosão, no qual não permite que o solo ocorra erosões, pois ele tem uma camada superficial composta por vegetação e uma boa estrutura do solo. Retenção de água. Dentro da retenção de água, podemos falar a respeito da capacidade do solo de armazenar água, que um solo de alta qualidade biológica ele é bem estruturado, tem dentro dele os micro-organismos, um solo bem poroso, onde o
pode ter a infiltração de água e ar, fazendo com que no período da seca as plantas consigam absorver essas águas e poderem se alimentar. Essa é dentro da estrutura do solo. Assim, semelhante como a retenção de água, da importância do solo em receber água para o período da seca, a estrutura do solo ela é bastante semelhante em relação como eu disse antes, né, a porosidade, onde tanto o vento quanto a água consegue adentrar no solo, tem uma boa absorção, não tem lixiviação e perda de solo, nem por vento, nem por chuva, sendo um solo protegido e bem composto. Sobre a resistência dos solos, é bastante importante ressaltar sobre as bactérias e os fungos presentes no solo, no qual impede que as doenças das plantas contaminem o solo, pois eles neutralizam e retardam os patógenos e não deixam que ocasione as doenças nas culturas, pois eles se alimentam dessas substâncias, desses resíduos, fazendo com que não ocorra essa contaminação. Olá, eu me chamo Sidney, vou dar continuidade aqui aos indicadores de qualidade do solo biológico, né? Começando aqui pela diversidade de organismos. A diversidade de organismos do solo é um indicador importante da sua saúde e qualidade biológica. Quanto maior a diversidade de espécies, de plantas, animais e micro-organismos presente no solo, maior a sua capacidade de sustentar um ecossistema saudável e produtivo. Ciclagem de nutrientes. Um solo com alta qualidade biológica possui uma ciclagem eficiente de nutrientes, né? O que significa que os nutrientes são rapidamente disponibilizados para as plantas, promovendo aí um crescimento saudável. A decomposição da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica é um fenômeno natural no solo, onde os resíduos de plantas, animais, micro-organismos são transformados em matéria orgânica estável, né? Esse processo é essencial para a formação de humus, né? E melhora também a qualidade do solo. O teor de carbono orgânico no solo é um indicador importante da qualidade de um solo biológico. O carbono orgânico é essencial para a formação de humus e a retenção de água, né? E a sustentabilidade do solo. Um solo com alta qualidade biológica possui um teor adequado de carbono orgânico. A biodisponibilidade de nitrogênio. O nitrogênio é essencial para o crescimento, para a formação das plantas, né? E um solo com uma boa qualidade biológica, né? É muito importante para a formação. Boa noite, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu vou falar um tópico aqui sobre monitoramento e avaliação das propriedades biológicas do solo. Antes de falar sobre o monitoramento, é importante saber o que significa esse monitoramento, né? Porque a gente não pode fazer de qualquer forma e é importante entender o seu conceito. O monitoramento consiste no acompanhamento contínuo por parte dos gestores e gerentes. Eu peguei essa parte de uma pesquisa rápida do Google, mas quando ele fala desse conceito, né, gestores e gerentes, fica um pouco abrangente, né? Fica ali só na parte dos gestores e gerentes. Mas, como a gente está trabalhando no campo, não fica só com esse pessoal. A gente sabe que outros trabalhadores também podem ter a capacidade de olhar o solo e estar fazendo esse monitoramento que é de grande importância, para
Monitoramento, ainda falando de monitoramento, temos ferramentas que nos auxiliam para esse monitoramento, né? Aqui já é a parte, no caso, seria técnica, né? Que o técnico vai lá no campo e realiza um monitoramento em determinada área. Ele vai lá e faz algumas análises de solo e daí já é uma parte desse processo, né, de monitoramento, né? E ainda falando de monitoramento, existem novas tecnologias que hoje estão nos auxiliando para ter não só um monitoramento eficaz apenas do solo. Existe essa nova tecnologia que é a Bioas da Embrapa, que é como se fosse um exame de sangue, né, na gente, que vai além do monitoramento químico do solo. Ele tem como objetivo verificar algumas propriedades biológicas que estão ali no solo, né, que nos ajuda a ter uma melhor interpretação e um bom monitoramento para chegar lá para os outros profissionais, os gerentes da fazenda, ter uma melhor tomada de decisão. Bom, sou o Anderson, vou dar continuidade à apresentação, falando sobre as propriedades biológicas do solo, dentre as quais eu destaquei, né, o organismo no solo. Né, o tema propriedade biológica do solo diz respeito aos organismos que vivem no solo, né, sendo assim o solo considerado um grande organismo vivo, apesar pela quantidade, na verdade, de seres vivos que habitam nele, sendo neles a maioria microscópicos, entre fungos e bactérias. Dentre os organismos do solo, posso aqui destacar, né, os benéficos, que são as micorrizas, são aquelas que fazem uma relação, um compartilhamento de troca de nutrientes com as plantas. E também temos as bactérias fixadoras de oxigênio. São aquelas que se associam nas raízes das plantas, né, absorvendo nutrientes do ar, né, disponibilizando outra parte para as plantas. E também temos os organismos maléficos, né, dentre os quais são bactérias e nematóides, são aqueles que se fixam nas raízes, né, das plantas, e a partir desse fixamento eles se penetram nas células, né, tirando, né, o ar, nutrientes da planta, ocasionando até a sua morte. Outro tópico importante é a matéria orgânica. A matéria orgânica, né, é uma das propriedades biológicas do solo muito importante, porque nela se encontra ali a relação de energia e nutriente, fertilidade, umidade, oxigênio, temperatura e melhora também o pH de solo. Aqui, né, o que eu falei em relação a você, relação das bactérias filtradoras de nitrogênio, também a função das micorrizas no solo, né, e os nematóides aí fazendo, né, algo que a gente precisa realmente ter muito cuidado, né, que são os causadores de doenças nas plantas. Para finalizar o terceiro tópico sobre a ciclagem de nutrientes, né? Uma das vantagens sobre essa propriedade é que aumenta do CTC, capacidade de troca de contatos, o melhoramento da propriedade biológica do solo, né? Se for falar a respeito da imobilização e mineralização, né, que diz respeito a nutrientes, né, que se encontram no solo, na qual os micro-organismos acabam mobilizando aqueles nutrientes para o seu consumo. E a mineralização é a parte que esses micro-organismos acabam liberando esse nutriente, né, solúvel para as plantas. E dentro da ciclagem de nutrientes, temos a relação carbono e nitrogênio, onde temos nos micro-organismos, né, vivos presentes no solo, uma porcentagem de 5%, né, em cada desses nutrientes, trazendo uma relação de 20 a 30% de nitrogênio e carbono no solo. Quando ocorre, né, a morte desses micro-organismos no solo, acaba liberando uma parte desses nutrientes, tornando acessível às plantas. Quando essa relação carbono e nitrogênio
ela é menor que 20%, ocasiona uma maior disputa de nitrogênio, né, pelas plantas, fazendo com que os micro-organismos acabem absorvendo aquilo que seria para as plantas. E quando há ali um equilíbrio, né, como está mostrando aqui no slide, de 20 a 30%, há aquela vantagem. E quando essa relação se torna maior de 30%, é o caso que essa competição de nitrogênio acaba sendo muito grande, né, ocasionando essa diminuição de nutrientes para as plantas. Bom, pessoal, é isso. Né? Espero que tenham gostado a respeito do trabalho das propriedades biológicas.